Essa semana completou um ano que foram encontrados os corpos de 2 adolescentes assassinados depois de pularem um muro para entrar em uma festa na zona rural de Teresina. Os acusados de praticarem o crime contra os 2 adolescentes, de matarem os 2 adolescentes, inclusive, segundo o levantamento da polícia, com uma espécie de tortura, já foram postos em liberdade, né, provisoriamente. Passaram 7 meses presos e agora aguardam o julgamento em liberdade. A família está inconformada, temendo uma impunidade eventualmente, mas é importante lembrar que ainda não há julgamento para esse caso e somente depois do julgamento é que se pode falar eventualmente em uma prisão com tempo estabelecido para esses rapazes. Muito importante que você acompanhe essa reportagem feita por Glenda Uchoa, que mostra a dor da família depois da perda e da sensação de que a justiça pode demorar a chegar. Acompanhe. Falar dos filhos se tornou uma missão difícil, mas também a única forma que as mães Maria e Gilmara têm de expressar que Luian e Anael estão permanentemente em suas vidas. Muito alegre, Anael era alegre, Anael era como é que se diz, era cativante. Ele era um menino que onde ele chegasse era como se fosse um brilho, né? Ele brilhava. Muito, muito, muito inteligente, muito carismático, muito educado. O Luian foi um menino maravilhoso, dedicado, tinha sonhos. Ele sempre queria algo a mais. Ele sempre falava assim para mim, mãe, a gente tem sempre que ir mais além das coisas. A gente não pode ficar parada sem poder ir no objetivo da gente. O tom de saudosismo foi estabelecido para a família dos adolescentes há exatamente 1 ano, quando os meninos foram tidos como desaparecidos e 2 dias depois, em 15 de novembro de 2021, encontrados mortos em um matagal ao lado da PI 112, a rodovia que dá acesso ao município de União. Luian, que tinha 15 anos, e Anael, com 17 anos, foram assassinados porque, na versão de familiares e de testemunhas ouvidas pelo processo, tentaram entrar em uma festa pulando o muro do evento. Os acusados de cometer o crime, o empresário João Paulo Carvalho e os advogados Francisco da Chagas Souza e Guilherme de Carvalho Souza, foram presos em fevereiro de 2022, acusados por crimes de cárcere privado, tortura, duplo homicídio e fraude processual. Mas 7 meses depois, foram soltos e aguardam um julgamento em liberdade. Eu conhecia meu filho, eu sabia que ele não estava fazendo nada de errado, eu sabia que ele não tinha nenhum envolvimento com coisas que não devia. Sempre eu explicava para ele, ele falava, não mãe, eu não vou dar esse desgosto para vocês. A gente pede a todos os pais, a sociedade que nos ajude, junte a gente para que o promotor, o juiz marque logo esse julgamento, para que eles paguem pelo que eles fizeram. Os garotos Luian e Anael se conheciam desde a infância. Os 2 moravam na zona leste de Teresina, no bairro Vale Quem-Tem. Mas hoje, a família dos garotos, a mãe Maria e a mãe Gilmara, tem a vida cruzada eternamente. Agora o sentimento é sempre de saudade e um pedido contínuo de justiça. Eu quero justiça, sim, quero. E eu sei que vai ter justiça. Eu sei que vai ter. Essa certeza que eu tenho. Tanto de Deus como daqui. A tristeza, ela se explica, não há dúvida nenhuma. O medo de impunidade também, porque as pessoas ficam sempre em alerta com aquela ideia de que no Brasil sempre existe a possibilidade do tempo passar demais antes que a justiça seja feita. Então fica todo mundo em alerta. E hoje, inclusive, os familiares e amigos dos adolescentes Luan Ribeiro de Oliveira e Anael Nathan Collins realizaram uma passeata no bairro Planalto Uruguai, na zona leste de Teresina. Né? Já que hoje, exatamente hoje, faz 1 ano que os corpos das vítimas foram encontrados nas proximidades da rodovia PI 112, que dá acesso ao município de União. Né? Todos que participaram desse ato lá no Planalto Uruguai estavam vestidos de branco, com balões brancos também, e cartazes que pedem por justiça para esse caso.
A manifestação foi hoje, pacífica, pedindo celeridade para a justiça, pedindo que seja marcado um julgamento antes de qualquer coisa, independente da sentença que será dada, mas que haja um julgamento para o caso, tanto para trazer um pouco mais de conforto a essa família que sofre tanto, quanto também para acabar com a angústia de quem está sendo acusado e precisa apresentar aí suas defesas, enfim, coisas do tipo. Porque o que aconteceu lá foi muito grave, segundo os levantamentos feitos pela polícia. Você manter em cárcere privado 2 adolescentes, espancar, matar essas pessoas, realmente foi muito, muito grave. E a sociedade piauiense precisa de uma resposta para isso. O pai do adolescente, do Anel, falou sobre a saudade e o desejo que a justiça marque logo o julgamento dos acusados. Que o Poder Judiciário se sensibilize e que marque logo o Tribunal do Júri, o mais rápido possível. Você lutar com essa dor, essa saudade que ela não para, né? E nem diminui, ela só aumenta ao longo do tempo. Vamos aqui também trazer a versão ou a nota que foi publicada pela defesa, a nota publicada pela defesa dos acusados, dos 3 acusados, os 2 advogados e o empresário acusados de envolvimento na morte dos adolescentes. Eles são defendidos pelo advogado Lúcio Tadeu, que diz o seguinte, abre aspas, sobre o caso da situação dos denunciados é de liberdade provisória, concedida pela Justiça, meritíssimo juiz da primeira vara do júri na capital, atendendo a pedido da defesa por ocasiões das alegações finais. O processo tramita com celeridade, acatando todos os prazos processuais e obedecendo às imposições por ocasião da pronúncia. Essa, então, é a posição da defesa do empresário e dos advogados acusados de envolvimento nessa morte. Eles acham que o processo está tramitando dentro da velocidade e acreditam que em breve, e por causa de uma decisão da Justiça, que eles estão soltos. Passaram 7 meses presos e agora estão em liberdade. Nós vamos esperar, acompanhar, ver qual será o desdobramento e esperar que o resultado possa não só fazer justiça, mas também acalmar cada vez mais o coração das famílias enlutadas.